E a arte marcial, ela te ajuda a ficar mais centrado. Você aprende a ser uma pessoa mais paciente. No início, não. No início, você vira o cara mais brigão do mundo. Você fez lá uma aula, você acha que você virou o Batman. Você vai sair na rua e bater em todo mundo. Não, mas não é assim não. Mas depois que você aprende a arte mesmo, você vê que quem luta não briga. Quem luta não sai caçando confusão, porque você aprende que isso é desnecessário. Eu não gosto de artes marciais, mas eu respeito de quem gosta. Assim, eu acho que é muita violência. Eu gosto de arte marcial porque é uma disciplina muito rigorosa que você tem que seguir. Qualquer arte marcial que você faça, seja karatê, judô, taekwondo, muay thai, kung fu, qualquer uma, sempre vai ter o lado que você vai apanhar, você vai bater, mas também vai ter disciplinas de como usar aquilo, ou então até mesmo o professor pode te dar alguma dica para a vida. Ok, isso mesmo. Estamos começando o Caleidoscópio nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. E o nosso papo é esse, artes marciais, tá? Nós temos aí na mídia, né, o MMA, o UFC. Será que é considerado isso também é considerado arte marcial? Nós temos jiu-jitsu, muay thai e outros mais. Como é que é a arte marcial? Ela trabalha só com o corpo? É uma luta, apenas combate? Ou a questão da mente também participa? Tem gente que acredita, tem gente que não. E ao divulgar a arte marcial, será que estamos incentivando a violência? Esse é o papo do Caleidoscópio. E eu gostaria muito da sua participação. E por falar nela, você pode participar através do nosso Twitter, que é o @caleidoscópio.tv. Tem o facebook.com/programa.caleidoscópio e o nosso telefone. Entra ao vivo com a gente para conversar. 3209-0113, tá bom? Artes marciais é o nosso tema. Vou mandar um beijo especial pro pessoal que está lá no Mato Grosso do Sul assistindo o programa nosso ao vivo em Campo Grande pela TV Imaculada, tá bom? E para falar sobre esse assunto, a gente tem os nossos convidados. Começamos com o professor da universidade, antropólogo, professor Davi José Thierro. Obrigado, viu, professor, pela presença. Boa tarde. Beleza? Então tá bom. Ao lado dele, nós temos o mestre, é isso mesmo, o mestre Roberto, que é mestre em artes marciais da Associação Garra Forte. Tá ali o mestre, beleza, mestre? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela presença. E temos um personagem, um lutador de jiu-jitsu, o Bruno Madeira. Tranquilo, Bruno? Boa tarde a todos. Beleza. Esse cumprimento aí do jiu-jitsu? Como é que... Todas as artes marciais. Como é que... Todas as artes marciais. Opa, legal. Então vamos lá. E temos também no palco do Caleidoscópio verdadeiros artistas, né? Artes marciais, que é a música também, porque os caras têm que trabalhar com performance, corpo e muito mais. Então a gente tem o prazer de receber aqui Dudu Mendes e banda. Palmas pros caras. Obrigado, viu, Dudu? Obrigado. Valeu? Então tá bom. Bom, na arquibancada do Caleidoscópio, onde o bicho pega, né? Pessoas com ideias diferentes, cores diferentes, gostos diferentes. Nós temos aqui professores e também alunos, mestres do CT Luiz Muay Thai Team e da Associação Garra Forte. Boa tarde, moçada. Não. É preciso mais feijão. Sem feijão não tem solução para esse país. Não adianta arte marcial se não tiver feijoada, feijão tropeiro, feijão branco e por aí vai. Então, mais feijão. Boa tarde. Boa tarde. Aê. Então vamos fazer assim. É isso mesmo? Aprende, Elias. Então tá bom. Vamos começar pelo professor. Professor, conta pra gente. Como é que é essa história do ser humano e as artes marciais e a luta, o combate, hein, professor? Isso tá na humanidade há muito tempo, né? O corpo humano, ele é biologicamente capaz de uma agressividade muito grande. Mas violência já é uma dimensão social. Então, a gente começa diferenciando agressividade de violência. Então fala um pouco disso pra gente. Agressivo nós somos agressivos, né? Comemos carne, né? Somos carnívoros, somos animais. E o nosso corpo é muito forte, ele é capaz de muita potência. Essa agressividade, socialmente, ela é resolvida. Né? Foi até importante para a evolução do ser humano, né? Sim, a caça, a pesca, né? As guerras. Os mais bem adaptados, né? Sobreviveram. Entretanto, alguns teóricos dizem que a violência já é uma questão social, histórico-social. Você tem sociedades violentas. Sociedades onde essa agressividade natural ela se torna destrutiva. E você tem sociedades que são mais pacíficas, sociedades onde essa agressividade ela é coordenada para outras dimensões. Eu acho que as artes marciais elas surgem exatamente como forma de resolver essa potência agressiva humana, não torná-la violenta. Legal essa ideia. Destrutiva, porque a destrutividade acabaria com as sociedades. Sim. Mas nós temos que extravasar um pouco dessa violência, da violência não, dessa agressividade, dessa agressividade. De alguma forma, essa agressividade, então, ela é
organizada, não sei. Com regras, né? Isso, exato. Mas, para além disso, tem a questão da arte, que é a planificação do ser humano. Então, quando a gente chama isso de arte, chama essa coordenação da agressividade de arte, a gente está colocando ela num patamar para além dessa resolução da agressividade, simplesmente. Sim, porque entra algo estético, algo, né? Algo estético, a criatividade, a inventividade. Né? Por exemplo, o Bruce Lee, que foi citado, o cara criou uma arte, né? O Jet Kune Do, o cara desenvolveu. Então, você encontra pessoas tão criativas que desenvolvem. Na verdade, eu penso que as artes marciais que a gente conhece, o Muay Thai, o Aikido e tal, foram desenvolvidas por pessoas muito criativas. A técnica, né? O artista ele é um técnico, né? Sim, é o cara que trabalha a técnica até levá-la ao que os filósofos chamam do sublime, né? Então, quando você assiste uma luta, por exemplo, se o cara for um artista, você vê o sublime dos gestos dele, né? Mas eu acho que a gente tem uma tensão aí, tem uma tensão que não é resolvida. Porque, por exemplo, a nossa sociedade, nós vivemos, ela é profundamente competitiva, capitalista, competitiva. Então, a competição, de alguma forma, ela não nos ajuda a resolver essa agressividade de uma maneira muito pertinente. Então, por exemplo, nós estamos assistindo muito violência nas escolas, os meninos brigando. Então, assim, a agressividade natural do indivíduo dentro de um contexto de competição do capitalismo que não tem formas sociais de resolver. Tá. Então, de repente, essa é uma tensão que a gente vive. Professor, vamos colocar a turma no papo. Foi interessante. Mestre, já tinha pensado nas artes marciais dessa forma? Que é uma possibilidade que o ser humano precisa, né? Tem uma agressividade, mas não é violência. Já tinha pensado nisso, mestre? Sim, correto. Já tenho pensado, sim. O que o professor falou é correto. A gente precisamos trabalhar mais e implantar nas escolas um sistema mais eficaz, que procura mais socializar mais o estudante ou o praticante marcial. Não tem arte marcial na escola, né? A gente tem futebol, tem handebol e tal, mas há um preconceito, na sua opinião? Bom, há um preconceito sim, mas a gente tem uma arte marcial na escola. Eu sou idealizador do projeto Kung Fu Social Mestre Roberto, que é o sistema educacional. A gente tem no Colégio Marconi um projeto lá da escola integrada, que é um aluno meu que administra o Kung Fu, certo? E comecei nas escolas regionais também o projeto Kung Fu Social Mestre Roberto, que vem trazendo resultado para a escola e para os alunos. No momento, o projeto está trancado devido a políticas, né? Sim. Entendeu? Mas vem trazendo bem benefício, porque o objetivo do projeto é socializar mais os praticantes, socializar mais os alunos da escola a conscientizar ao aprendizagem, ao convívio social, entendeu? E o convívio mesmo em casa com os amigos, com os pais, é muito importante. Bruno, arte Oi? marcial é violenta? Teoricamente, para quem não conhece, vai achar muito violento. Isso, legal. Porém, Legal você falar isso, né? Porque a princípio a gente que é leigo, a gente olha, nossa, mas que violência é essa? Né? Exatamente. Só que é o seguinte, a pessoa que está ali, vamos citar um exemplo, MMA. Isso. Se a pessoa está ali lutando no MMA, ele está altamente condicionado a estar ali, ele está muito preparado, preparou durante muito tempo, teve uma dieta, teve uma preparação física, ou seja, ele se preparou para estar ali duelando. Ele não caiu de paraquedas ali no octógono. Existem regras, né? Existem regras. Não vale tudo, né? Não. Mesmo vale Dedo tudo, no- não vale tudo, não, né? Dedo no olho não vale, Sim. chute no testículo não vale, Aham. cotovelada na cervical não vale. Então, ou seja, era um vale tudo há muito tempo atrás. Época de 98, mais ou menos, que foi divulgavam muito vale tudo. Sim. Né? Hoje em dia já é outro nome, é Mix Marcial Arts, é artes marciais mistas, né? Então, existe vários eventos para estar divulgando e não é tão violento quanto todo mundo acha. Se está ali, é igual um jogador de futebol. Futebol, para mim, é muito violento. Porque o pessoal está ali para jogar futebol, não para ficar agredindo. E você vê o pessoal machucando a perna, dando tapa na cara, Isso. cotovelada. Olha pro juiz, o Aquilo juiz não ali- viu, faz um... Né? Exatamente. Isso. O pessoal está condicionado a fazer isso? Aham. Não é. Ô, Bruno, legal que você falou. Será que a violência está no olhar das pessoas? Né? Então, Exatamente. pera aí que nós vamos falar disso. Mas agora, nós vamos... Música, né? Botar essa turma aqui para... Bruno, primeiro eu queria que você apresentasse a turma aqui pra gente. Pode ser? Pode. Vamos lá, Dudu, né? Dudu Mendes. Isso. Vai lá, Dudu. Esse aqui é o Hugo Silva, baixista. Legal. Grande baixista aí, Aham. Hugo Silva. E... E Ramon Braga, Tá bom, na batera ali. na bateria. Então tá, joia. O que nós vamos ouvir agora, Dudu? Vi uma música que se chama Amora, tá no meu
segundo disco. Sim. Uma música que eu fiz pra minha esposa. Opa, romântico, na Semana dos Namorados, né? Mandou bem, ué. Aí eu vou mandar essa música. Tá joia, legal demais, tá bom? E eu sobrei, valeu! Aquele dia veio como um vento, o teto parecia desabar. Aquele sonho que te vi, havia mais alguém me dizendo que eu preciso te esperar. Eu não posso mais dizer o que me vem à mente, se o desejo do meu coração não é mais meu. Quantos dias, quantas noites, quantas tempestades me levaram até onde tu estás. Onde está o meu coração? Viver em paz onde tu estás. Ok, bom, a gente viu aí o famoso Telecat, muito famoso mesmo, né? Fez muito sucesso no Brasil. Aliás, o Telecat começou lá no rádio, né? As pessoas transmitiam pelo rádio as lutas de Telecat. Né? E veio parar na televisão, fez muito sucesso nos anos 70. Me lembro muito do Ted Boy Marino, né? Que depois foi para os Trapalhões, usava a técnica lá para fazer, né? Fazer parte dos Trapalhões. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria botar no papo também o Luiz está aqui, que é professor também, Muay Thai, da academia. Vamos lá, Luiz, passa o microfone para ele, mestre. Isso. Beleza, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, joia. Beleza. Queria que você falasse um pouco no primeiro bloco, a gente ficou falando o que é arte marcial. O que é arte marcial para você, hein, Luiz? Arte marcial, para mim, hoje, é uma coisa que, sim, tornou parte da minha vida mesmo. Acaba que todo professor hoje de arte marcial, ele torna um pouco ele tem um pouco do lado educador também. Então, a partir do momento que ele começa a pegar, para começar a dar aula em uma turma, ele pega um pouco da indisciplina dos alunos, então ele tem que começar a ter o lado educador, de saber levar bem os alunos. Os pais procuram vocês querendo que vocês ajudem na educação dos filhos ou querendo só que os filhos se defendam da violência da sociedade? Demais, demais. Tem os dois lados. Já chegaram pais para mim que já pediram para mim ajudar o filho a praticar uma arte marcial, mas para se defender na escola. Só que aí eu não posso fazer isso. Eu tive que conversar com ela para explicar que a arte marcial não é dessa forma. Eu ia tentar educar o filho dela. Sim. Acabou que, com todo esse tempo que ele começou a praticar, tudo, tornou outra pessoa. Totalmente diferente. Então, assim, ela torna uma pessoa mais passiva, tem um controle mental muito maior, tem uma concentração maior dentro da escola. Então, assim, são vários caminhos que ela vai tomando ali durante esse tempo. Mas vamos ajudar aqui, Bruno, vamos entrar nessa aqui, junto com o Luiz também. Mas como é que algo que parece tão violento assim pode tornar a pessoa mais pacífica? Boa pergunta. Isso é coisa para um antropólogo responder. Vamos lá. Jogaram para você, professor. Vamos lá. Olha, eu acho que tem a ver com espiritualidade. Tem a ver com uma compreensão da razão de viver. Eu acho que a prática da arte marcial leva o praticante a descobrir. O fundador do Aikido falava que a arte marcial ela é uma virtude social, exatamente porque ela leva o homem a se ligar com as razões da sua existência. Então, eu acho que tem nesse sentido. Sim. Não sei, Tá. parece que é... Tá, no meu caso, quando eu tô ali dentro do tatame, eu tô extravasando todas as raivas que eu tenho.
né? Então, é normal de ter um dia muito pesado, muito trabalho, trânsito e tudo. Chegou no tatame, você está com outros atletas, está todo mundo em prol de uma só função de melhoria de todo mundo tem que treinar, todo mundo tem que ficar bom de jiu-jitsu ou de outra arte marcial, né? Então, acaba que você acaba se extravasando. E, na rua, o lugar que era para você estar muito mais estressado, você se torna uma pessoa mais pacífica. Bruno, então vamos todo mundo fazer arte marcial. Nós estamos precisando do trânsito, muito bom. Principalmente, né, cara? É uma loucura isso, né? Mas é engraçado porque as pessoas não procuram com esse sentido, procuram às vezes com o sentido de poder se defender, né? Querer defender da violência. E aí, Luiz? Mas até que, igual o professor Bruno mesmo disse, assim, quando pisou no tatame, a gente vem da rua com energia, com a carga negativa muito pesada. É o dia a dia, é trânsito, é patrão, é o trabalho, em casa, são muitas coisas. E acaba que, de uma certa forma, ele consegue ali no meio dos amigos, com 1 hora de treino, às vezes basta para ele descarrega, ele deixa toda aquela tensão ali, no jiu-jitsu, no MMA, no Muay Thai, no Kung Fu, arte marcial que seja, a partir do momento que ele está treinando em lugares com pessoas bacanas. Porque se ele for também treinar num lugar, ele já tem uma vida pesada na rua, ele foi para dentro da academia, aí já é um ambiente pesado também, porque a gente encontra a academia, um clima ruim, né? A academia, ela nem sempre é aquilo ali que as pessoas pensam. Vai chegar ali e vai dar uma descarregada, não. Então, assim, tem que ter um companheirismo mesmo. Hoje, sim, minha equipe, ela só não é minha equipe, ela é minha família. Então, assim... Você sabe dos problemas das pessoas, as pessoas sabem dos seus problemas, sabem meus problemas e tentamos nos ajudar. Então, assim, é um ajudando os outros mesmo. Então, assim, é todo mundo, assim, juntos. Tá, legal. Vamos entrar na performance, né? A gente viu o Telecat. Telecat, o que era? Era uma disputa que era o tempo todo simulado, tinham personagens, né, com roupa colorida, com super-heróis e tal. Como é que fica isso aí, hein, professor? Você falou um pouco da arte, né, da coisa... Os romanos tinham aquela pão e circo, né? Para você viver numa sociedade de massa, controlar pão e circo. E o circo eram os gladiadores sendo devorados ali. Nós vivemos numa sociedade de massa, a concentração humana dessa agressividade natural é imensa. Então, a arte marcial, realmente, ela... Agora, o problema é a questão de focar só no entretenimento mesmo, sabe? Quando a arte marcial vira um entretenimento, realmente, como alguém comentou, sem a filosofia, sem essa questão... Só o espetáculo, Só o espetáculo. Aí vira uma questão comercial, meramente. Aí as pessoas vão fazer para competir, para poder... Tal. Eu acho que a explosão do MMA está mostrando que a nossa sociedade está forçando a barra. Os mestres colocaram, chegamos cansados, somos agredidos socialmente, chegamos lá e tal. Então, esse excesso de agressão social que o capitalismo está fazendo a gente viver, está mostrando que a gente está buscando isso, sabe? Então, me parece um sinal de alerta, de alguma forma. E a gente buscando isso como um consumo, né? Não é como uma prática. Às vezes é assistir aquilo, né? Porque que só quando o cara entra no tatame que ele vai perceber a diferença, como você fala, né? Aí o cara percebe a diferença, é legal, o cara vai e tal, mas... Deixa eu aproveitar, esse jovem que está aqui, presta aqui, Bruno. Ele estava falando, né, seu nome. Sou o Túlio. Túlio, você fez uma crítica interessante, assim, né, dessa coisa do UFC, do MMA. Vamos lá. Sim, no meu modo de ver, o UFC, o MMA, em geral, apesar de gostar de assistir, torcer pelos compatriotas também, ele vende exatamente o que o professor estava falando, a questão só do show. A questão do show, ela não lida com o lado filosófico do que é arte marcial de verdade, que eu aprendi com o meu professor. Isso. E isso acaba mostrando para quem é leigo, para quem não se inteira sobre arte marcial, só o lado violento. E eu acho que aí entra a visão dos pais, que, pô, para que eu vou deixar meu filho fazer uma arte marcial, praticar uma arte marcial, se é o que ele vê incentiva a violência, o conflito, sendo que não é o que é passado na arte marcial. Sim. Mas o UFC e o MMA contribuem muito para isso. Contribui, né? exatamente. E põe todo mundo no mesmo balaio, né? Acaba que todo mundo, pro leigo, tá todo mundo no... Ah, você faz MMA, é UFC, é isso que você... né? O que eu, inclusive, eu queria gostaria de perguntar pro mestre e pros professores como eles se sentem com relação a isso, de ver o estímulo à competição de forma errada também, porque acontece, e como lidar com isso, né? Como combater, como eles... Sim.
Vamos lá, mestre. Bom, eu sinto triste, muito triste, porque a competição de artes marciais, quem está competindo está visando a vitória, não está visando a filosofia da arte. E quem ensina também está ensinando a competição, a vencer. Não está ensinando a filosofia. Nós temos 3 princípios: disciplina, lealdade e respeito. Ou seja, a filosofia da artes marciais, em todo momento, dentro de uma escola marcial, tem de ser aplicada. Porque se não aplicar a filosofia da arte marcial, o praticante marcial vai ficar, assim, agressivo, porque ele não vai saber distinguir o que é a arte ou o que é a harmonia da arte. Então, realmente, eu fico triste. Eu acho que todas as escolas marciais, todos os professores e mestres, deveriam, sim, aplicar dentro das escolas a filosofia, a essência das artes marciais, a ideologia das artes marciais, que aí, sim, formaremos atletas competentes, sem agressividade. Mestre, os 3 princípios, repete pra gente. Disciplina, lealdade e respeito. Disciplina, lealdade e respeito. Isso. Tá. Então tem algo, disciplina, que é sua, né, da pessoa. Correto. Né? A lealdade e o respeito já é em relação ao outro. Isso, Né? correto. Então não é isolado, não é eu super-homem e tal. Correto. Né? Tá bom. Vamos de música, mas antes, o telespectador ligou, Luiz, falou que você e o Anderson Silva, pô, estão no... pau a pau ali, cara. Tá ali, ó. Já ligou. Não tem jeito, é um espetáculo, né, cara? Mas eu achei que o professor Luiz aqui tá mais em forma, viu, do que o Anderson Silva. Tô achando, hein? Pô, tá fininho. Bom, vamos de música? Vamos lá? Dudu, o que nós vamos ouvir? Essa música se chama Caminho Chaves. É uma música mais de reflexão também. Então vamos aproveitar que a gente está baixando a bola aqui, né, para pensar em termos filosóficos. Vamos lá, fica à vontade, tá bom? E eu sobrei tranquilo. Não temos tempo pra falar, que loucura não te ver. Não se pode mais comunicar, aquele nosso código não deu. Meu canto ainda te chama à noite, a lua me sorri amarela. Sempre acabo só de você, mas dessa vez o tempo leva. Se é cíclico eu não sei. Só da noite eu me tornei e dela te fiz um véu de negros fios e olhos brilhantes, me amanheço fiel na longitude desses amantes, nessa estrada que prossegui, de pés na trilha de um errante, pelas promessas que vivi. O tempo cega, se é ocre eu não sei. Se aproxime um pouco mais pra eu poder te tocar. O tempo agora não tem depois, paro no ápice do poema. Não há um dia melhor pra se ver, não existem enigmas sem chaves. Me dê a mão pra que eu possa estender a minha mão. Observe os antigos estilos de Kung Fu, macaco, garça, louva-a-Deus, víbora, tigre, panda. Eu disse panda. Eu tô indo. A escada. Da DreamWorks. Tai Lung fugiu da prisão. Nossa única esperança é o dragão guerreiro. O panda? Ué, a gente tá morto. Vai fazer o quê? Sentar em mim? Não me provoque. Prepare-se pra sentir o trovão. Kung Fu Panda da DreamWorks. Siriguidum. Aí, 1, 2, 3. Abaixa.
É isso? Isso. Beleza. Ô! Vamos fazer o seguinte. Vou deixar esses dois aqui. Qual que é o seu nome? Paulo. Paulo e... Jonathan. E vocês vão mostrar pra gente um pouco de artes marciais aqui no programa. Tudo bem? Mas eu não vou ficar aqui no meio, não. Não. Senão eu vou atrapalhar. E o mestre vai ajudando a gente, viu? Então vai lá. Tá, os alunos vão fazer uma demonstração de defesa pessoal. Defesa pessoal é desde quando a pessoa não sabe que você pratica artes marciais. Eles estão executando a defesa do 5 punho. A partir de que idade, mestre, a gente pode começar a trabalhar com a defesa? A arte marcial, o ideal seria começar a partir de 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos, a idade que eu comecei, que o meu mestre me adotou. Com 6 anos de idade. Meninas também, aos 6 anos? Meninos, é aberto a ambos os sexos, feminino, masculino, a qualquer idade. Ele bateu a mão no chão ali, o que é aquilo? Tá, aí bateu a mão no chão porque ele foi mobilizado, então ele falou que estava... Já se rendeu, Já se rendeu, assim. Tá. Isso. E, mestre, tem que acompanhar de perto, né? Porque os meninos, um movimento um pouco mais brusco, machuca o outro. A gente, quando está lecionando, ensinando as crianças, a gente está acompanhando de perto, porque traz algum certo receio também para os pais, entender para a gente, para eles se extravasar e cometer um delito, entendeu? Então é muito perigoso. Tá bom. Daí eles têm que ser respeitar bem a disciplina, as regras. Porque a base de tudo é a disciplina. Tá bom. Então tá, joia. Obrigado, gente. Palmas para eles, né? Você senta lá, por favor. Vamos colocar as mulheres no papo. Temos uma campeã aqui, não é, mestre? Essa é do Luiz, é fruto do Luiz. Isabelle. Que beleza, hein? Isabelle? Tudo bem, Isabelle? Boa tarde, Isabelle. Tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo que você está praticando? Há um pouco mais de um ano que eu pratico Muay Thai. Um ano? E já é campeã? Olha, eu comecei... Quando o CT foi fundado, eu comecei um mês depois, mais ou menos. Por que você foi lá? Eu fui indicado, eu trabalhava numa empresa, um amigo meu fazia lá. E assim, ele mostrava lá o que ele aprendia e tal, assim, aquilo ali me chamou a atenção. E um dia, por curiosidade, eu quis conhecer, saber como era, fui assistir uma aula e o professor faz uma aula experimental, vem aqui outro dia e faz. Sim. E eu fiz e comecei a gostar. Comecei a gostar, pega baixão. Tinha mulheres lá? Quando eu comecei, tinha sim. Tinha mulheres? Tinha sim. Tinha e ainda tem. Ainda tem ainda, tá. E você é campeã mineira, brasileira, como é que é essa? Não, eu participo de campeonatos, mas assim... Todo mundo aqui te aponta como campeã. Então ela tá bem, tem futuro. Tem futuro. Tem futuro, é só pegar pesado aí no esporte aí, dedicar legal, tem futuro sim. Tá bom. Agora me conta uma coisa, Isabelle, preconceito. Assim, no mundo da luta, em geral, sim. Entre os amigos, é uma coisa normal, o pessoal já está acostumado, mas geralmente quando entra homem na academia, fala, nossa, menina. Sim. Pô, já rola aquele preconceito em geral. Quando eu vou com meu professor em outras academias, rola aquele olhar diferente na rua, rola muita provocação. Quando você fala com as pessoas que você faz Muay Thai, né? Muay Thai, Só né? falar besteira. Tipo, pra que você faz isso? Isso é uma coisa masculina, você vai se machucar, entendeu? Na minha família, de começo foi todo mundo contra. Assim, Puxa vida, ninguém apoiava. Hoje em dia, minha mãe e meu pai, eles apoiam. Mas rola muito preconceito. E o que mudou na sua vida? Além da questão física, né, do corpo, do controle do corpo, o que mudou na sua vida? Tudo. Eu era uma pessoa muito agressiva, assim, temperamental. Hoje, assim, muito calma, hoje em dia. Consigo me controlar mais. Foi igual o lance que o professor Bruno falou. Você entra no tatame, você tá ali, você quer descarregar tudo. Então, assim, você sai dali totalmente renovado. Então, você consegue adaptar os dois lados. Que o pessoal acha aquela coisa agressiva, mas é totalmente diferente. Para quem não conhece, é totalmente diferente. Tá. Defesa pessoal, você já precisou de usar alguma vez? Não, né? Não. Tá. Você corre de confusão, né? Não, corro. Legal. Confusão eu evito. Vamos colocar mais as mulheres no papo. Tem uma aqui que tá doida para falar. Qual que é seu nome, querida? Rosana. Rosana. E aí, há um ano também? Fazendo Muay Thai ou mais tempo? Na verdade, o Muay Thai tem pouco tempo. Eu faço artes marciais desde novinho. Fiz taekwondo, fiz judô, Muay Thai. Foi logo que eu conheci a academia do professor Luiz. Uma luta tem a ver com a outra? Uma arte tem a ver com a outra? Assim, ajuda? Diferencia não, né? um pouquinho. Por exemplo, o taekwondo, arte de ataque e defesa com os pés e as mãos. O Muay Thai é boxe, né? A gente tem um pouco a mistura do taekwondo, que tem chute, tem soco, tem joelhada. Judô? Judô e Jiu são mais diferentes do Muay Thai e do Taekwondo, porque mais rola no solo, você vai paralisar o seu adversário, né? Mas eu acho que cada pessoa tem que conhecer um pouquinho de cada esporte
E vai lá, faz uma aula de um, faz uma aula de outro, experimenta, vai ver a que mais se identifica, a que mais gostou. Porque o esporte vai servir para a sua saúde, vai ser bom para o seu físico, para o seu corpo, vai ser bom para a sua mente. Igual o professor falou, a academia tem que ser legal, as pessoas que estão lá dentro têm que ter um bom convívio, têm que ser amigos, o professor passa muita disciplina na academia. Tem um clima então, ali, né? A gente treina, a gente aprende os movimentos de luta e a gente faz o exercício aeróbico e a gente acaba ficando muito cansado. A gente gasta lá a energia negativa porque a gente cansa, a gente deixa lá, a gente sai de lá levinho, sabe? Uhum. Isso que é bom. E o respeito, porque lá a gente não briga. Dentro dos treinos, a gente não briga, sabe? A gente luta, a gente pratica o esporte. O professor não deixa ninguém brigar lá dentro. Ninguém. Sim. Então, isso que é bacana, porque o pessoal não vê o lado do atleta, o preparo, né? Aquela disciplina, como que até o que o atleta passou e a trajetória dele até ele chegar lá em cima no UFC, naquele show. Isso. Né? E o importante é lembrar, o show violento, né, que mostra lá o pessoal trocando porrada. Isso, né? sangue, né? Essa coisa toda. Nenhum ameaçando o outro, mas por trás disso tem uma coisa muito bonita no esporte. Tem uma coisa muito bonita da gente lá dentro treinando, os amigos. Olha o tanto de gente aqui, somos todos amigos. Então, independente da idade, né? Tem pessoas mais velhas fazendo? Como é que é? Tem muita gente. Por exemplo, eu tenho um tio que ele vai fazer 70 anos. E meu tio treina. É mesmo? E ele treina ele começou agora, mais velho? Ele começou comigo, assim, bem no início. Ele começou agora, bem mais velhinho agora, mas ele treina de igual para igual com todo mundo. Sim. Então, assim, mas ele tem um lado dele, igual treina ele. Treina o Carlos Augusto, que é meu sobrinho também, é um atleta muito bom, super disciplinado. Então, assim, eu vou tentando levar a família. Igual ele, por exemplo. Ele já vem levando, assim... Há muitos anos atrás, em casa, ele faz barra na casa dele, faz flexão, tudo. Ele vai pra academia, eu ponho ele 20 minutos de saco de pancada, ele faz. Eu ponho ele flexão, ele faz, ele corre. Por que seu tio procurou, hein, Luiz? Por que ele quis fazer? Ele sempre gostou muito de esporte, sempre gostou de jogar peteca. E aí ele começou a ir na parte da manhã para levar meu sobrinho, meu primo. Eu falei, não, tio, fica tudo. Aí ele acabou que tentou levar meu outro tio. Só que o outro tio não foi, não. Ficou meio ele é paraquedista. Esse tio seu é importante. Tio Eustáquio, vou até mandar um abraço pra ele. Manda abraço pra ele, né, cara? Ô, tio Eustáquio, um abração aí, Esse benção. é o marketing honesto, né, cara? De boca em boca. Meu tio é batalhador, luta muito. Que beleza, tá bom. E ele tá com a gente lá nos treinos firmes. Então lá. não tem esse problema, né, da idade, pode ir numa Não, boa. eu tenho alunos de 52 anos, eu tenho alunos de 40 anos. Cada um entra de um jeito. Tem gente que já entrou na academia e, sim, tem gente que está treinando que entrou com sérios problemas. Por exemplo, tem um atleta que me ligou uma vez, é irmão de um atleta meu, com problema de síndrome do pânico e toque. Ele não chegava nem na janela da casa dele. E eu demorei mais ou menos, assim, ninguém sabe, eu não vou falar o nome porque ficou uma situação meio assim, mas ninguém sabe. Ele não chegava nem na janela da casa dele. Só que, durante mais ou menos uns 30 dias... eu comecei a ligar para ele, conversar, o irmão dele começou a treinar, o irmão dele deu uma afastada devido ao trabalho. Mas aí ele começou a ir nos treinos. E com o passar do tempo, ele não conseguia ficar numa sala com mais de 3 pessoas. E a aula geralmente era só ele. Aí um dia eu meio que armei para ele, mas eu vi que ele tava legal, eu tenho um controle, eu tinha um controle da situação. Aí os meninos começaram a entrar dentro da sala. Aí quando ele viu 1, 2, 3, 4, ele começou a ficar meio nervoso. Aí eu falei para ele assim, vai pro saco de pancada, vai lá, vai bater um pouco. Ele começou a descarregar. Então o que ele precisava? Ele não são em todos os casos, mas ele precisava de atenção, descarregar a atenção que ele tinha. Descarregou tudo ali. Quando ele olhou, a sala estava cheia de gente. E ele já estava mais tranquilo. Treinando. Aí acabou a aula, eu falei com ele assim, tá legal, dá para ir embora? Dá, tranquilo. Beleza, foi embora, não precisei ir embora com ele. Entendeu? Pedi um aluno meu, vai acompanhando ele ali até na casa dele de longe, mas não deixa ele saber que você está junto, não. Mas assim, até em alguns pontos, a arte marcial, ela tem uma dose assim, terapêutica, ajuda em muitos aspectos. Então temos que estudar mais a arte marcial, né? Demais. A universidade, a academia, os cientistas, né? Muito. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos de música, né? Pra gente fechar. Dudu, vamos fazer arte marcial ou não vamos? Vamos fazer, Quero parabenizar todos os atletas aqui. Fazem cada um com seu esporte, sua modalidade, que eu acho muito legal. Eu assisto e tenho muitos amigos que fazem também. E vai que meu parabéns para todos vocês aí. Tá bom, mandou bem. Vamos lá, Dudu, o que a gente ouve? A gente vai tocar uma música que eu fiz para Minas Gerais. Tá, ok. Beleza. Então tá bom. E eu sobrei!
Ao passar por Minas, vi minas de ouro preto, linha que leva a Maria Fumaça, serra que leva ao sol que se põe. Ao passar por Minas, vi cores em cantos mil, linha que leva ao Belo Horizonte, fumaça do aroma torrando café. Sobre o chão desse norte que leva ao suor de um povo nobre, nesse vale quem vale é quem planta pra ter. Quem tem sonho não esquece, quem não trabalha perece, não vive só de pão, com o coração na mão. De volta com o Caleidoscópio aqui na TV Horizonte. Bom, e agora tem um recado para você. Venha fazer parte, faça parte também. Campanha importante que traz aí, né, responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral. Nós temos a Rádio América, a Rádio Cultura, o Jornal de Opinião e a nossa TV Horizonte. E além disso, também está à frente da edificação da Catedral Cristo Rei. Se você quer fazer parte, entre na nossa página ou então você pode ligar para o telefone que está aí na sua tela, que é o 3209-3559, ok? E agora, como diria o velho guerreiro, Chacrinha, roda, roda, roda e avisa. Vamos lá. Bruce Lee nasceu em 1940 em São Francisco e faleceu em Hong Kong aos 32 anos. Nesse pouco tempo de vida, desenvolveu sua própria técnica de luta, tendo como base o estilo Wing Chun Ken. Integrado à filosofia taoísta chinesa, nasceu o Jeet Kune Do, um novo estilo de luta, conhecido no Ocidente como Kung Fu. Bruce Lee conseguiu não só fazer com que o Kung Fu virasse uma febre mundial, mas também fez com que o termo Kung Fu fosse inserido no dicionário. Por ter unido as artes marciais com a arte do cinema, Bruce Lee é considerado um dos maiores ícones culturais do século XX. Ele deixou um legado que é seguido até hoje por milhares de fãs e admiradores. Atores consagrados como Jack Chan, Jet Li e Chuck Norris devem seu sucesso ao trabalho pioneiro de Bruce Lee. Ok, estamos de volta e eu queria... Professor, o senhor falou do Bruce Lee no início do programa. Então, acho que temos um fã aqui também do Bruce Lee. Sim. Microfone, por favor. Isso, mestre. Foi interessante porque em torno das artes marciais você tem um conjunto de artes também, o cinema, os quadrinhos. Todo mundo aqui já deve ter lido Dragon Ball Z, né? O filme Matrix, depois do Bruce Lee. E, por exemplo, nas artes marciais brasileiras, no caso da capoeira, você tem a música como parte da arte também. Ou as artes marciais indígenas do Brasil também têm a música. Aliás, é interessante lembrar que os índios também possuem artes marciais. Bem lembrado. O Anderson Silva mesmo teve numa tribo indígena e lutou o Ruca-Ruca, que é uma luta de uma comunidade no Xingu. É interessante pensar isso também. Tá bom. Deixa eu aproveitar aqui para registrar algumas participações. A Isabelle Caroline, através do Twitter, né, que está ligada com a gente. Beijo para você, Isabelle. As artes marciais vêm chamando mais atenção das mulheres do que dos homens ultimamente. E ela diz o seguinte, que de igual para igual, a mulher é capaz de fazer sim, o mundo é preconceituoso, não só com a luta, a mulher aguenta tantas dores que luta para elas é uma fichinha. Oh, você viu aqui, Isabelle? Que medo de você, viu? Bom, Johnny Kiff, pelo Facebook. Lutei quando criança por 3 ou 4 anos, na expectativa de ser forte como os desenhos do Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. Infelizmente, não consegui ficar muito forte. Ele põe aqui, kkkk. Bom, não é isso, né? Ô, Bruno, você também começou por um colega seu, né? Como é que é essa história aí? Foi. Um amigo meu, ele estudava no Padre Eustáquio, porém morava no Nova Gameleira, onde eu moro hoje. E sempre que eu vi ele saindo para o colégio, ele levava o kimono nas costas, né? Eu estava na parte da manhã, a gente sempre saía junto.
assim, hoje eu vou treinar lá, beleza, né? Eu ficava, pô, podia ir treinar também, né? Só que eu era muito novo ainda e era muito longe. Minha mãe não queria deixar... Tipo a Isabelle falou, né? Que a família não apoiou. Seu caso também foi assim. A minha mãe não deixou muito, né? Porém, foi acontecendo as coisas. Eu ia no campeonato com ele, ficava assim, anestesiado, vendo aquilo ali. Não, e o pessoal lutando. Ele sempre ganhou, sempre foi muito bom de jiu-jitsu. E ele, tipo, sempre me incentivou e chamava muito para ir com ele. Até que um belo de um dia resolvi começar a malhar. Né? Cheguei na academia e falei assim, a gente tem jiu-jitsu aqui também. Aí comecei, com 3 semanas depois já tinha um campeonato. E eu fiquei, deixa eu lutar, professor, deixa eu lutar. Fominha, e o professor deixou, graças a Deus ganhei. E até hoje estou sempre participando de competição, é um negócio que me alivia muito. Cadê seu colega? Hoje em dia... cadê ele? Ele continua treinando, porém ele ficou um tempo parado, né? Tá meio enferrujado, né? Tá meio enferrujado. Hoje trabalha com casa noturna, né? Qual que é o nome dele? Manda um abraço pra ele. Michel Lucas. Pô, abraço pra você, Michel. Fundamental, né? Muito bom. Foi. Por falar em campeonato, mestre, tem campeonato aí na parada, não tem? Isso, microfone, vamos lá. Com certeza. Nós temos agora no mês 7 o 4º Campeonato Mineiro de Esporte Contato, né, que vai ser realizado dia 14 e 15 no ginásio poliesportivo Isaura Santo, no Barreiro. As modalidades de luta são todas, né? MMA, sem exibição, Kung Fu, Jiu-Jitsu, Grappling, capoeira, Taekwondo, Karatê, todas as modalidades em si de lutas marciais. Eu convido a todos, tá? Porque o campeonato, além de ser um esporte marcial, ele beneficia muito a comunidade, a sociedade, trazendo muito jovem a praticar e tirando muitas dependências químicas. Além de arrecadar alimento não perecível para a instituição de caridade. Toda a alimentação arrecadada nesse evento é doada à Sociedade São Vicente de Paula, que é o asilo próximo ao local do evento. Então, eu convido a todos para estar participando com a gente, 14 e 15 do mês 7. Muito obrigado. Combinado. Por que o José Carlos Silva vira mestre Roberto? Eu estou curioso com isso, a produção toda falou. Bom, é uma história... Vou simplificar. Por favor, né? Eu e meu irmão. Meu irmão, né, Deus levou, chamava Carlos César da Silva. E meu nome era para ser Carlos Roberto da Silva. Meu pai tinha problema de bebida alcoólica, então, na hora de registrar, ele não sabia. Né? Aí eu então coloco José, o seu nome, né, que é chamado José Rodrigues da Silva. Aí colocou José Carlos. Minha mãe não gostou e ficou Roberto. Tanto que a marca Mestre Roberto é uma marca registrada. Ela só existe no mundo todo, no globo terrestre. Sim. Entendeu? Então ficou Mestre Roberto. E é bacana que é uma homenagem à sua mãe, né? Que com certeza. Bancou o nome. Ótimo. Com certeza. Muito bom. Vamos lá. Anderson Silva, não. Professor Luiz. E aí, Luiz, vamos deixar um recado final. Convido o pessoal para poder conhecer a academia, né, o trabalho de vocês. Bacana. Vamos lá. Primeiramente aqui eu quero agradecer a todos os alunos do CT Luiz Muay Thai, do mestre Roberto, todos que compareceram no programa hoje. Mandar um abraço para todos os meus alunos que não puderam vir, porque muitos queriam vir no programa hoje, tudo. E vou deixar o contato aí da academia. O e-mail é CT Luiz Muay Thai Team, @yahoo.com.br. No bairro Padre Eustáquio, Rua Tuiuti, número 956. E qualquer coisa tem os dois telefones, 2514-9103 e 9434-4330. E nesses 3 meses aí agora, vamos estar viajando aí para alguns eventos também de luta. Vou estar levando aí alguns atletas, o Carlos Augusto, o Toninho, vão estar lutando a Copa Brasil em São Paulo, vão estar lutando aí outros eventos também no interior e rodando pelo Brasil. E mandar um grande abraço lá no Rio de Janeiro pro meu mestre Shiryu. Abração, mestre. Obrigado por tudo. Então tá bom. Vamos na arquibancada pra gente fechar, que tem um pessoal querendo comentar, participar. Microfone, por favor, Luiz. Já tá lá. Seu nome? Henrique. Henrique, você trabalha com eventos, né, Henrique? Isso, eu trabalho com a parte de promoções e eventos, agência de modelo e música também. Mas durante 16 anos, você fez o quê? Foi jiu-jitsu? Exatamente o que apareceu no vídeo, né, com o Bruce Lee, eu treinei o Wing Chun Kung Fu. Kung Fu. Exatamente, durante 16 anos. O que ficou para mim hoje? Eu uso o Wing Chun Kung Fu, a arte marcial, no trabalho. Como? A parte de disciplina, a parte de você estar sempre centrado no seu trabalho, a parte de concentração em tudo, né, que você mexe, e principalmente a questão de você saber como se posicionar. Porque quando você treina arte marcial, você cria uma certa consciência do seu corpo. Então você tem essa orientação. Sim. Né? E o que eu chamo assim, a atenção é que o Wing Chun,
ele foi criado por uma mulher. Olha só que interessante, né? E eu treinei uma arte marcial que foi criada por uma mulher e que o ícone principal foi exatamente o Bruce Lee. Ele Muito desenvolveu. bom, hein? Sem preconceitos, então. Sem preconceitos. Tá bom. E só para finalizar, a questão de você estar centrado, hoje em dia, com a questão da violência, a arte marcial ela serve exatamente para você saber o que não se deve fazer na hora de você sofre uma agressão, por exemplo, seja verbalmente ou com uma arma, você não reagir, você saber como se controlar, conversar com o agressor e saber como sair da situação Muito sem importante. ser agredido. Tivemos aí uma universitária, né, no bairro Cidade Nova, Exatamente. que se desesperou, perdeu o controle Exatamente. e, né, veio Porque a falecer. quem agride está com mais medo do que quem está sendo agredido. Tá bom. Obrigado. Então tá jóia. Gente, ó, tempo é curto. Muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? Professor, valeu demais, viu? Nós tivemos uma dificuldade para achar um antropólogo, um sociólogo para participar do programa, então muito obrigado mesmo, viu? E a gente fecha com música e tem show aí da moçada, né? Então, vamos passar, Dudu, convida para o show. Vamos lá. Queria convidar todos para o show dia 29 de junho, na Casa da Cultura, em Betim. Tá. Cabe essa turma aqui das artes marciais? Porque a turma é com grande, certeza, hein? a Você música viu aqui, acalma as feras. Né? Boa! Então tá bom, obrigado, Aí, viu, dia Dudu? 29, Tá. todo mundo convidado lá em Betim, na Casa da Cultura. Tá, joia. O que a gente ouve agora? A gente vai ouvir Lobo Guará, uma música que eu fiz com o Dudu Braga, grande cavaquinista de Minas. Tá bom. Muito obrigado, viu? Valeu. Lobo Guará. E eu sobrei. Valeu! Atalhos e destinos de quem anda entre espinhos, quem vê sua fé se afasta do ninho, se banha no rio à espreita, fita seus olhos cheios.